Animais sensitivos? Animais com sensibilidade energética ou capacidades parapsíquicas? É possível? Como interagimos com eles? Falamos disso num momentinho. Olá e muito obrigada por estar comigo aqui neste canal que estuda a evolução da consciência, visando ajudar você a assumir controle do seu desenvolvimento espiritual e aqui na vida física. E portanto, nós vamos falar agora de algo que nos interessa muito na vida física, pelo menos, que é a nossa relação com os animais e como nós podemos interagir com eles, como é que eles sentem ou percebem energias. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que existe um certo mito de que todos os animais são super sensíveis, todos os animais são super parapsíquicos e são clarividentes. Na verdade, isso é um mito porque o nível de sensibilidade, coloquemos assim, entre os animais varia tanto quanto varia nos seres humanos. Mas, tal como nos seres humanos, todos têm algum nível. O que acontece no nosso caso, não é como seres humanos, é que muitas vezes nós só registramos aquilo que é super nítido e a maioria das pessoas, quando elas têm qualquer percepção, elas vão tocando adiante sem se dar conta que aquela ideia que elas tiveram, aquela impressão, é em função de algum tipo de captação energética do próprio ambiente ou das próprias energias. Mas, de alguma forma, todas têm algum nível de leitura energética. O mesmo ocorre com os animais. Todos têm algum nível de sensibilidade ou de sensitividade, mas alguns são muito mais que outros. Muitas vezes o que nós vamos identificar é que os nossos animais começam a comportar-se de uma maneira diferente. Como se eles estivessem, por exemplo, vendo algo num canto e começam a latir, ter um comportamento como se estivessem interagindo com alguém, quando na realidade eles estão olhando para a parede vazia. Muitas vezes isso nos mostra que há alguma percepção de alguma consciência ali. Claro que nós temos que ver um padrão, não é? Para poder entender, para poder extinguir. Mas os animais são muito sensíveis. Por exemplo, você já teve alguma vez a experiência de fazer a ouve, por exemplo, ou fazer um trabalho energético e o seu animalzinho de estimação começar a comportar-se diferente? Ou aproxima-se de você, ou afasta-se, ou gosta ou desgosta, mas tem algum tipo de comportamento que é bem específico por você estar fazendo o trabalho energético. Então isso é muito comum, observe se é o caso. Outras vezes, os nossos animaizinhos podem estar também, de alguma maneira, sob influência de energias que estão à volta. Às vezes energias que não são positivas, às vezes também de consciências não físicas ou de presenças que acabam por, de alguma maneira, interagir e às vezes influenciar os nossos animaizinhos. Então é muito importante que nós possamos observar e garantir que eles estejam bem, com a sua aura limpa, com o seu campo energético limpo. E se não estiverem, nós mesmos vamos trabalhar com energia e vamos fazer essa limpeza por eles. Na realidade, para a maioria dos casos, isto é automático para os animais, porque diferente de nós, seres humanos, nós ficamos sempre pensando em algo e repetimos e reforçamos certas emoções. Este ficar remordendo certas ideias predispõe muito para nós que nós terminemos por nos conectar com energias ou com pessoas físicas ou não físicas que não são tão ideais. Para os animais, como eles não têm esse processo de ficar remoendo uma determinada ideia, então na maioria das vezes eles têm muito menos predisposição a serem influenciados. Mas pode acontecer. Vocês já viram, por exemplo, alguns filmes que mostram casas mal assombradas? Não é o caso da sua casa, eu espero, não é? Mas quando mostram isso, ou quando mostram casos de poltergeists que evidenciam também certos animais sendo influenciados. Então isso é possível. Assim como também é possível o lado positivo, não é? Muitas vezes nós vemos animais que salvam a vida de alguém. Claro, quando é seu próprio dono, quando ele está aqui do lado, entende-se que é uma certa lealdade ou conexão com o dono, mas outras vezes são casos quase que inexplicáveis da forma que o animal localiza uma pessoa, às vezes quilômetros de distância, que não encontrou e faz um salvamento de alguém que, caso contrário, teria tido um grande acidente ou teria até morrido,
numa determinada condição se não tivesse sido salvo, às vezes por um animal que ele não conhece. Então há casos assim registrados na história, assim como há casos negativos. No caso, o que nós queremos é, com os nossos próprios animaizinhos, fazer uma interação, porque é o melhor para a nossa conexão energética, mas também porque muitas vezes nós podemos fazer pequenos experimentos. Por exemplo, se você está trabalhando com energia e percebe que o seu animal reage de forma diferente, tente ver se você consegue chamar a atenção dele com energia, por exemplo. Claro, você vai trabalhar de uma forma mais ética, mandar suas melhores energias, mas você pode, por exemplo, fazer uma exteriorização suave de energias para o seu animalzinho de estimação, seja seu pássaro, gato, cachorro, o que seja que você tenha aí próximo a você. Ou às vezes até, por exemplo, você está num parque, você consegue fazer isso também. Exterioriza energia para um animal e vê como ele reage, se ele olha para você, se ele percebe. Fica um experimento para os dois lados, né? Você saber a sua potência energética, saber se conseguiu de alguma maneira chegar até o animal, mas por outro lado também saber da sensibilidade ou não daquele animal com o qual você está interagindo. Então, nós aprendemos com isto, mas podemos também ajudar o animal com isso de alguma forma e torná-lo mais lúcido, fazer sua vida até mais rica de alguma maneira. Então é muito importante nós entendermos como funciona este processo. Outras vezes também vale a pena nós prestarmos atenção quando estamos na rua ou quando estamos num determinado local onde animais que nós não conhecemos possam interagir conosco. Há muitos casos, por exemplo, de acidentes com cavalos, pessoas que estão cavalgando e os cavalos parecem ser muito, de alguma maneira, vulneráveis a certos tipos de percepções, até por serem sensíveis. Então, às vezes acaba por produzir acidentes porque estão baixo ou sob algum tipo de influência energética. Então, vale a pena nós observarmos, mas o fato é, e seu animalzinho interage com você energeticamente? Como é que funciona? Você consegue sentir a energia dele ou dela? Você consegue mandar energia e fazer com que ele ou ela reajam? Vale a pena você ir fazendo os seus testes, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos!